Fala galera, beleza? Agora que a gente vai começar a colocar a mão na massa aqui no Power BI. Como vocês podem ver, eu já estou com o meu Power BI Desktop aberto, tá? Mas antes da gente começar de verdade, eu queria mostrar para vocês aqui como é bem rápido o passo a passo que a gente colocou em outros posts sobre como e onde conseguir a base de dados que a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo, tá? Então eu já vou abrir meu navegador aqui e vou digitar dados.gov, tá? Porque eu não lembro exatamente como que está o site. A gente vai entrar aqui em Portal Brasileiro de Dados Abertos, então o site é dados.gov.br, se você quiser, você pode digitar aí, né, direto. Tá aqui o site aberto, pessoal. Esse site é um site muito rico de conteúdo, tá? Para a gente poder utilizar com análises no Power BI. Mas nesse momento a gente escolheu um tema de coronavírus, então a gente não vai olhar outras bases. Vamos ir direto aqui no coronavírus e descendo até painel Covid. Pode clicar aqui no painel Covid, vai abrir para a gente um painel com várias informações do cenário do coronavírus no Brasil. Esse painel é um pouco pesado, tá, pessoal? Então pode ser que demore para carregar essa página. Vocês podem ver aqui que ainda está carregando a página, né, no meu computador. Então a gente vai aguardar ela terminar de carregar. E a gente consegue ver também que esse painel ele foi atualizado a última vez no dia 1/8/2020 às 18h30, né? E pelo que eu acompanhei, esse painel ele é atualizado diariamente, tá? São dados do governo. Ainda está carregando aqui a página, ela realmente é um pouco mais pesada, mas o que importa para a gente é o seguinte: a gente precisa ter acesso aos dados que geraram essas informações. E aí o governo deixou esse botão aqui, né, de arquivo CSV, para a gente poder fazer o download dessa base. Vou clicar aqui, tá, pessoal? Pode ser que vocês vão achar que a página ela não está funcionando, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Porque ela fica parecendo que está travada, mas está sim fazendo o download. Vamos aguardar um pouquinho, porque essa base ela tem mais ou menos quase 40 megas, né? Então não é tão leve. Pronto, já terminou de fazer o download, está aqui embaixo, beleza? Então deixa eu voltar aqui, porque eu vou fechar essa página. Pronto, a gente não vai precisar dela mais. Vou vir aqui na minha área de trabalho, eu já deixei uma pasta aqui, né, PBI de Power BI, onde a gente vai guardar esses dados. Nós vamos guardar aqui em dados, tá? Vamos lá em downloads, que é onde está o nosso arquivo. Vou dar um Ctrl X para copiar e retirar daqui, recortar, né, na verdade. Vou voltar aqui na minha pasta e vou guardar ela em dados, beleza? Então a gente já tem o nosso arquivo aqui para poder trabalhar no Power BI. Vou fechar aqui e vou abrir o Power BI, ok? Então, beleza, pessoal. Como que a gente faz para poder importar esse arquivo aqui no Power BI? Então, primeira informação aí para vocês, muito importante, sempre vai ser utilizado esse passo a passo. Página inicial, obter dados, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo esses primeiros conteúdos, né, focando em usuários iniciantes. Então, se você tem aí um conhecimento intermediário ou avançado de Power BI, mais para frente a gente vai compartilhar conteúdos com vocês, tá? E outra coisa, nós vamos usar arquivos mais simples nesse início, que são arquivos em Excel ou texto e CSV, tá? Então, no nosso caso aqui, vamos voltar lá. O nosso arquivo ele está em XLSX, né? Um arquivo de Excel comum. Então, vamos tentar importar aqui, clicando em página inicial, obter dados, Excel, ok? Está aqui o nosso arquivo, basta selecionar ele e mandar abrir. Eu já fiz um teste antes, pessoal, e eu sei que vai dar um erro. Provavelmente algum erro nessa base. Então, o que a gente vai fazer para consertar? Não sei se vocês repararam, mas lá no site estava informado que o arquivo era um CSV e ele foi baixado como XLS. Então, eu vou abrir ele aqui. Como ele é um pouquinho mais pesado, pode demorar um pouco, tá? Mas já a gente vai conseguir
E o que a gente vai fazer para poder ajustar esse arquivo e ser possível abrir no Power BI? Eu já fiz um teste, nós vamos salvar esse arquivo como CSV e ele vai abrir normalmente no Power BI, tá? Então vamos esperar ele abrir aqui, pessoal. No Power BI esse arquivo vai ficar bem mais rápido, tá? A ferramenta ela já tem a capacidade de trabalhar com arquivos maiores, tá? E mais pesados. Pronto, abriu aqui, deixa eu habilitar a edição. A gente já pode ver aqui que tem bastante coisa, né? Dados do Brasil, casos, óbitos, a data, né? E aqui estados e municípios estão vazios porque essas primeiras linhas são dados gerais do Brasil, né? Então não vai ter informação dos estados, mas eu já vou mostrar para vocês aqui que a gente pode selecionar, por exemplo, uma região. Deixa eu selecionar aqui a região sudeste e aí sim vai aparecer os estados, tá? Nós temos os municípios aqui também, beleza? Depois a gente vai olhar com mais detalhe para esses dados, tá? Mas nesse momento o que a gente precisa é vir aqui em arquivo, salvar como. Vamos salvar na mesma pasta que estava o arquivo, mas eu vou mudar aqui o tipo para CSV separado por vírgulas, tá? Vou mandar salvar. Vou mostrar aqui para vocês que está carregando. Está aqui embaixo carregando. Ok. Vamos ver aqui. Já está terminando. Pronto, terminou. Vou fechar. E agora a gente tem dois arquivos. Um CSV e o nosso arquivo antigo em XLSX. Vou voltar para o Power BI. E agora sim vai dar tudo certo. Página inicial de novo. Obter dados. Nós vamos até texto /CSV. Pronto, aqui só apareceu o arquivo em CSV, porque o outro é em XLSX, então ele nem identificou. Só clicar no arquivo e clicar em abrir, tá, pessoal? Vamos aguardar um pouquinho, ele está carregando, não deu erro de novo, né? Tá aí, beleza, bacana, deu tudo certo. Vocês podem reparar aqui que os mesmos dados que nós vimos lá, né, no arquivo, eles estão aqui, ó. Então carregou tudo certo. E aí, com certeza, se eu não falasse nada, alguém já viria aqui e vai clicar direto em carregar. Mas essa parte aqui, pessoal, é muito importante porque a dica é sempre clicar em transformar dados, tá? Sempre clicar em transformar dados. Porque quando você clicar em transformar dados, o seu Power BI vai abrir o Power Query Editor. Então deixa eu descer aqui um pouco para vocês verem. Tá aqui em cima o Power Query Editor. E essa ferramenta ela é muito importante na nossa preparação dos dados antes de começar a fazer as análises, antes de começar a fazer todo o trabalho no Power BI. Porque é através dessa ferramenta que você vai fazer a limpeza da sua base, que você vai fazer os ajustes necessários, as mudanças necessárias para poder levar esses dados o mais prontos, né, e corretos possíveis para poder trabalhar isso lá no Power BI. O governo, pode ser que tenha alguns dados aqui que o governo acredite ser útil, mas o nosso objetivo aqui, no final das contas, a gente vai fazer análises mais gerais mesmo, com essa base do coronavírus, tá? Então a gente vai tentar fazer algumas estratificações por região, por estado, município. Mas aqui, por exemplo, a gente tem o código de UF. Vamos começar por esse exemplo, tá, pessoal? O código de UF, deixa eu abrindo aqui pelo filtro, né? E aí tem mais códigos aqui, ele não carrega todos de imediato para a gente, até para melhorar a performance do sistema, mas eu vou pedir para carregar mais. Vamos aguardar um pouquinho que ele vai mostrar todos os códigos de UF. Aqui tá, o que funciona como um filtro de Excel, tá, pessoal? Pronto, estão todos os códigos de UF aí.
Normalmente o F a gente não utiliza códigos, né, para o F, a gente utiliza siglas. Então esse código de UF aqui pode ser importante para o governo, pode ser que eles utilizam em algum momento, mas no meu caso nós não vamos ter interesse nesse dado. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e mandar remover. Nós temos uma quantidade bacana aqui de opções, mas nesse caso eu quero remover essa coluna, ela para mim não faz sentido, nós não vamos utilizar ela no nosso modelo, tá? Então se você tem certeza que você não vai utilizar, você pode remover. Não sei se vocês repararam, mas aqui em configuração de consulta, né, criou esse passo, né, essa etapa de colunas removidas. Como assim? Então quando eu removi essa consulta, ele gravou esse passo, essa etapa. Se eu vier aqui no X vermelho e clicar nele, opa, voltaram os códigos lá. E aí vocês vão conseguir entender qual que é a funcionalidade aqui, né, dessa ferramenta. Então vou remover de novo. Por quê, pessoal? Quando eu faço essa remoção, vamos supor que a gente termine a nossa limpeza da base, né, o nosso tratamento da base aqui agora. Feito essa remoção, eu teria que vir aqui em fechar e aplicar, tá? Para voltar para o Power BI e utilizar essa consulta. Mas o que acontece nesse momento? O sistema ele gravou essa etapa e se por acaso eu voltar daqui 10 dias e atualizar essa base aqui, ou seja, se eu for lá no site do governo, fazer o download de uma base nova, né, atualizada, e substituir essa daqui no mesmo local, com o mesmo nome, né, substituir ela aqui, e aí, né, o Power BI vai importar essa base e já vai tirar essa coluna. Eu não vou precisar fazer nada, isso já vai ser automático, pessoal. Então, essa coluna que eu excluí, que é a código UF, ela nunca vai aparecer no seu modelo, porque o Power Query ele já vai entender que você não precisa dela, que você já criou uma etapa para poder remover essa coluna. E aí aqui é um exemplo bem básico, né? Mas é daí que você pode já começar a pensar no quanto essa ferramenta é importante, porque ela já consegue fazer o trabalho para você, né? Você vai ter que analisar os dados na primeira vez, com certeza, com bastante detalhe, né? Como a gente vai continuar fazendo aqui. Mas depois que você faz o passo a passo uma vez, pronto, está gravado. Para quem conhece, né, Excel é como se fosse uma macro, né, tá gravado lá e sempre vai fazer a mesma coisa. Então, se aumentar a quantidade de linhas aqui, se aumentar 20 mil linhas, não tem problema. O editor, né, já vai remover essa coluna do mesmo jeito e vai fazer as alterações no arquivo do mesmo jeito. Então, vamos dar outro exemplo aqui, tá? Deixa eu já validar essas colunas, pessoal. Então aqui, código de município. Vamos ver qual informação que a gente tem aqui. Tá. Então vocês podem ver aqui que são informações que a gente desconhece, né? O código do município. Então eu vou tirar esse código do município também, tá, pessoal? O município é importante, que é o nome do município mesmo, né? Vamos só validar aqui. É o nome do município. Mas o código de município eu vou remover essa coluna também. Código região de saúde. Provavelmente é um dado importante para o governo também, mas no nosso caso a gente não vai chegar esse detalhe na estratificação não, na análise não. Então eu vou remover essa coluna também. Aqui não está criando outra etapa porque ele está consolidando aqui em colunas removidas. Tá? Se eu clicar no X vai voltar todas as colunas. E o nome de região de saúde, vamos ver aqui o que a gente tem. Com certeza é uma informação bem interessante para o governo também, mas para a gente nesse momento não. Então eu vou remover essa coluna. Data é bem legal, né, pessoal? Porque com a data a gente pode chegar em análises de mês, a gente pode fazer análises até dias, né? Porque aqui a data está em cada dia. Semana EPI, desconheço, também vou remover essa coluna. População é importante, né? Então nós estamos falando aqui, por exemplo, do Brasil
Então ele está informando qual que era a população do Brasil nessa data. Então isso é bacana que a gente pode, né, com esses dados de casos, óbitos, enfim, recuperados, com os dados que nós temos aqui, a gente consegue fazer análises legais, né, de percentual, enfim. Depois a gente vai ver mais para frente, mas vamos deixar a informação de população. Casos acumulado, casos novos, óbitos acumulado, óbitos novos recuperados, em acompanhamento, deixa eu ver aqui, casos em acompanhamento e interior metropolitana, vamos ver o que tem aqui. Aqui com certeza a informação se é uma cidade, um município de interior ou se é uma cidade metropolitana. Vamos deixar. Quem sabe a gente faz uma análise nesse nível aí também. Beleza. Com certeza vocês já viram aí que nós temos algumas informações que apareceram com null, né? Que é o nulo. Um erro que deu aí, né? Porque nós não temos nenhum dado aqui. Eu posso importar meus dados com essa informação? Até pode, mas é mais interessante, né, e eu particularmente gosto de tratar isso aqui. O que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui no filtro mesmo e tirar esse nulo, tá? Deixar os outros dados e tirar esse nulo. Vou dar um OK aqui para vocês verem. Ele vai filtrar. E a mesma coisa aconteceria sempre se você atualizasse a base, como eu dei aquele exemplo há pouco. Então, se você atualizasse a base, sempre o Power Query iria vir aqui e filtrar, independente da quantidade de linhas. Só que quando eu filtrei esses dados aqui, pessoal, vocês concordam comigo que os dados que estavam nas linhas que eu retirei também foram retirados? Então, eu vou voltar aqui. Vou tirar por aqui para vocês começarem a entender essas etapas, tá? Então, vou clicar aqui, voltaram os dados. Então, vamos lá, por exemplo, na primeira linha. Na primeira linha eu tenho as informações do Brasil, informações gerais do Brasil. Na data, né, o total da população. Nessa data, lá no dia 25/2, né, como estavam os casos acumulados. Então vocês podem ver aqui que no dia 26/2 foi registrado o primeiro caso, né? Que também foi um caso novo, né? E não tínhamos óbitos naquele período. E aqui a gente já chegou, né, na parte nula. Então, se eu na verdade, filtrar isso aqui, né, que seria praticamente, a gente pode entender como exclusão, porque o Power BI não vai levar esses dados que eu filtrei, né, que eu tirei do filtro, para o nosso modelo, eu perderia essa linha inteira de informação. Mas eu não quero perder, eu quero sim saber que no dia 26/2/2020 ocorreu o primeiro caso, né? Porque imagina a gente fazendo um gráfico disso, né? O gráfico ele vai começar a crescer ali no dia 26/2, então a gente vai ter uma informação bem interessante para poder trabalhar. Então eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer nesse caso, tá? Nesse caso, eu tenho uma forma, assim, normalmente o que eu gosto de fazer, pode ser que tenha outras maneiras de tratar, tá? Mas eu vou vir aqui e vou mudar esses dados, pessoal, que em grande maioria são números, né? Eu vou mudar para texto. Tá aqui, cliquei nesse número aqui, tá? É onde a gente já consegue mudar a característica, né, o tipo do dado, e eu vou mudar para texto. Mudei para texto, vou clicar com o botão direito, eu tenho uma opção aqui de substituir os valores. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou localizar tudo que é null e vou substituir por nada. Vou deixar dessa forma, tá? Tem algumas opções avançadas aqui também, tá? Mas vou deixar dessa forma, não vou colocar nada, vou dar um OK. Tá aí, a gente deixou as células em branco, né? Vou passar para essa coluna aqui e vou fazer a mesma coisa. Ah tá, fiz essa etapa sempre que eu atualizar a nossa base de dados,
o Power BI, né, e atualizar o Power BI, o nosso modelo no Power BI, ele já vai vir aqui e fazer essa etapa. Está gravada essa etapa, pessoal. Esse é o poder do Power Query. Vamos lá fazer o mesmo nessa coluna. Vou colocar como texto e botão direito, mesmo processo, tá? Vou colocar um nu aqui, substituir por nada. Beleza, tá? Tá feito. Os números se mantiveram? Sim, os números se mantiveram, mas eles estão como texto, tá? Ok. Vamos pensar aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode fazer. Aqui nós temos a região, ela está como texto, estado, município como texto, e aqui a data. Bacana, então eu vou mostrar para vocês aqui uma outra funcionalidade do Power Query que é muito legal e muito utilizada também. Então eu tenho aqui a data por dia, né, pessoal? Eu tenho um detalhe bem legal aqui por dia. Como eu exemplifiquei para vocês, a gente vai poder fazer a análise que mostra quando, né, um gráfico, quando começaram os casos do coronavírus no Brasil. E aí eles vão crescendo, né, de acordo com a quantidade, de acordo com as datas, né, com o tempo passando. O que eu posso fazer aqui? Olha que bacana. Eu vou selecionar essa coluna de data e aí, pessoal, eu vou vir aqui no adicionar coluna, tá? Por quê? Eu não quero uma análise só por dia, eu quero uma análise mais detalhada da data, tá? E quando eu fizer isso, o meu modelo ele vai ficar mais rico e eu vou poder fazer estratificações melhores, porque eu vou vir aqui em adicionar coluna e vou criar uma coluna de data. Vão acompanhando aí. Eu poderia colocar a idade, tá? A idade a partir dessa data. Tem outras opções aqui também, mas eu quero fazer o seguinte: eu quero colocar colunas que me mostrem o ano, o mês com o nome do mês, uma semana, deixa eu pensar. Não, a semana não. Acho que é isso, pessoal. Então é isso. Então vamos lá. Vamos clicar aqui primeiro em ano, tá? Cliquei em ano. O que ele faz? Ele vai lá e faz uma leitura qual que era o ano dessa data e me inclui uma coluna aqui ao final. Eu posso colocar essa coluna uma do lado da outra? Sem problemas. Eu poderia vir aqui e arrastar ela, né? E deixar ela lá do lado. Não tem problema nenhum. Sempre que você fizer essa mudança, o Power Query também, ó, tá aqui, ó, colunas reordenadas. Ele já vai entender que você quer fazer isso sempre, tá? Atualizou a base de dados, ele vai atualizar aqui também. Eu não quero só o ano, eu vou colocar aqui também o mês, né? Mas eu quero o mês por número e por nome também. Então eu quero que ele me fale o número do mês. Então se é janeiro é o mês 1, se é fevereiro é o mês 2. Vamos testar aqui. Aqui nós temos informações de fevereiro, né? Mês 2. Então vou clicar no mês. Vamos ver o que vai aparecer lá. Tá aí, ó, mês 2. Vamos arrastar para cá também essa coluna. Vamos lá. Vamos deixar uma do lado da outra. Tá aqui. E aí, por último, eu vou querer fazer o seguinte, pessoal. Eu vou novamente adicionar a coluna data. Eu quero o nome do mês. Por quê? Porque em alguns momentos, né, eu já estou pensando lá na frente, quando eu for fazer uma análise com datas, eu vou querer que o gráfico ele me mostre, né, a legenda do mês. Eu não quero que apareça 1, 2 ou 3. Eu quero que a pessoa que estiver consumindo os dados do meu Power BI, ela enxergue os meses, né, o nome dos meses, para que ela possa ter uma experiência melhor no meu modelo. Então, cliquei aqui no nome do mês. Já incluiu a etapa aqui, né? Já foi aplicada. Vamos lá no final. Tá aí o nome do mês também. Essa é a última etapa que a gente vai fazer, tá, pessoal? Então deixa eu puxar aqui esses dados também. Vou colocar lá do lado do número do mês. Pronto. E acredito que eu já fiz todas as modificações que eu pretendia aqui na minha base de dados. Com certeza, e eu vou mostrar para vocês mais para frente,
nós poderíamos ter bases de dados mais poluídas, vamos dizer assim. Aqui eu fiz poucas edições na base de dados e ela já está pronta, pelo que eu espero, né, para a gente poder consumir no Power BI. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, uma base de dados com linhas sem informações aqui em cima, né? Eu poderia ter datas vazias. Vamos até conferir aqui se a gente tem alguma. Tá vendo? Não temos datas vazias. Todas as datas estão preenchidas, mas eu poderia ter datas vazias. E aí nós teríamos aplicações diferentes para. Nós temos aplicações diferentes para cada base de dados. Aqui, por exemplo, se eu tivesse datas vazias, eu poderia desmarcar todas vazias para a gente levar para o modelo só as datas preenchidas, tá? Então aqui por enquanto é isso que eu vou fazer na nossa base de dados. Nós incluímos aqui alguns campos de data, né, estratificados por ano e mês, e também fizemos uma modificação aqui, né, nos valores nulos nós deixamos em branco, tá? E é isso, os outros dados eles já estão classificados corretamente, então o Power Query ele já identifica isso, então ele já colocou aqui o mesmo cabeçalho e deixou os números como números mesmo, bem legal. Então finalizamos praticamente. Terminamos as edições, pessoal, o que a gente faz? A gente vem em página inicial e fechar. Por enquanto, fechar e aplicar, tá? Fechar e aplicar para nossa base de dados e para o Power BI. Esse exemplo aqui foi um exemplo simples. Vocês podem ver que nós temos aqui mais opções, né, mais formas de trabalhar com os dados aqui no Power Query. Ao longo do tempo a gente vai dar mais exemplos, tá? E com certeza nós vamos precisar de outros recursos, mas por enquanto é isso, só para vocês terem uma ideia de como funciona a ferramenta, tá? Então eu vou vir aqui em página inicial, fechar e aplicar, tá? Vamos ver o que acontece. Vamos voltar lá no Power BI. Ele está carregando, criando uma conexão no modelo. Como a base é um pouquinho pesada, pessoal, ele pode demorar um pouco, depende muito aí do computador, da memória do computador que você está trabalhando. A gente sempre indica trabalhar com um computador bem bacana em relação de memória, com 8 GB de memória ou mais, e SSD, tá? Que vai facilitar bastante seu trabalho aí com a ferramenta. Aqui, ele, se não me engano, ele tinha 60 megas, né? Então já está praticamente terminando aqui o carregamento. Pronto, apareceu aqui que uma das consultas carregadas continha erros, né? A gente está aqui com as colunas, tá? Vocês podem ver que aqui nos campos, deixa eu só chegar aqui para o lado um pouco. Então aqui os campos, né, que foram carregados com todas as nossas colunas, tá? Então deixa eu voltar aqui. Apareceu para a gente que uma das consultas carregadas continha erros. Eu vou pedir para exibir os erros. Vamos ver o que aconteceu. Ele vai carregar novamente o Power Query para poder me mostrar qual que foi o erro, tá? Nesse caso. Pronto, galera, o sistema já abriu aqui para a gente de novo o Power Query e a gente pode perceber que agora nós temos duas consultas, né? Essa aqui de baixo, né? A primeira a gente já sabe que contém os erros, né? Já está escrito aqui na frente. Mas essa aqui de baixo é a nossa consulta que restou só com as linhas que estavam ok, tá? Então posso passar aqui para o lado para vocês verem, não constou nenhum erro. E aí vamos lá na consulta com os erros. Então na consulta com os erros, o sistema ele manteve aqui para mim somente as linhas onde constavam erros, tá?
E aí, vamos passar aqui. Inclusive ele numerou, né? Ele colocou o número das linhas aqui para mim, na verdade. Então vamos passar aqui para frente e vamos ver se a gente acha qual foi o problema. Opa, já tem um erro identificado aqui, né? Vamos continuar passando só para ter certeza que não tem mais nada. Aparentemente é isso. A coluna população ele acusou erros, né, nessa coluna população TCU 2019. Vamos tentar abrir o filtro aqui e carregar para ver se a gente acha alguma coisa, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, não retornou nada. E como nessa consulta, a nossa consulta original, né, que não contém erros, também a gente não vai conseguir identificar por lá, a gente vai fazer o seguinte: vamos minimizar aqui o Power Query, o Power BI também ficou aqui minimizado, e aí vamos abrir direto a nossa base de dados CSV aqui, para a gente poder ir lá nessa coluna e tentar achar o erro, tá? Pode ser que ela vai demorar um pouquinho aqui também para abrir, porque ela tá com 60 megas, né? Vamos lá, vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui que eu vou fazer, eu só vou expandir as colunas aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar, beleza? Como é uma base pesada, também vai demorar alguns segundos. Prontinho, já resolvemos as colunas. Vou chegar aqui um pouco para o lado e tá aqui a coluna população TCU. O que eu vou fazer? Eu coloquei um filtro aqui e vou procurar algum erro nessa coluna, né? Então, peraí, deixa eu só consertar aqui. Opa, pronto. Então, o que eu fiz? Eu só expandi as colunas e agora eu estou procurando, né? Abrir o filtro aqui para a gente procurar algum erro nessa coluna. Então, pessoal, eu vou ir descendo aqui. Normalmente, se tem alguma coisa diferente dos números, né, que eles seguem em sequência, vai estar lá embaixo. Então, já vou correr logo lá para baixo. Opa, tá aí. Já achamos alguma coisa aqui, no mínimo estranha, porque no meio dos números nós temos parênteses, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou desmarcar todos aqui em cima, porque eu quero selecionar só esses. Vamos dar uma olhada aqui primeiro, né? Se não são muitos, são poucos, então dá pra gente marcar. Vou marcar só esses aqui pra gente fazer uma validação, tá? Pronto, passou aqui, deixa eu tirar esse. Marcados os que estão diferentes dos números normais, né? Então vou dar um OK. Beleza, já está filtrado. Então aqui é um forte indício de que realmente o problema é esse, né? São esses parênteses aqui, no caso, que está causando aquele erro na nossa base. Vamos fazer uma validação aqui só para não ficar com os dados errados no sistema, né? Porque eu já entendi que eu vou ter que tirar esses dados, né? Esse parênteses. Pode ser que eu tenha que tirar tudo que está do parêntese para cá, ou pode ser que eu tenha que tirar só os parênteses, né? É mais provável que eu tenha que tirar tudo que está do parêntese para cá. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou no Google. O Google vai me ajudar aqui agora. Vamos lá, eu vou pesquisar pelo município de... colocar aqui população Manaquiri, Amazonas. Então vamos ver o que o Google me retorna. Opa, aqui ó, deixa eu aumentar para vocês. Ele está me mostrando que a estimativa populacional do IBGE de 2019, inclusive é a mesma informação dos nossos dados, é de 32.105 habitantes. Então vou fechar aqui, vamos ver aqui quanto que está sendo informado. 32.105 habitantes também.
matamos a charada. Ok, já descobrimos qual que é o erro. Vou fechar a nossa base aqui. Então nós temos que tirar tudo que está, né, do parêntese, dos parênteses dentro do parêntese. Então do primeiro parêntese para o lado direito. Vou fechar isso aqui. Vou abrir de novo aqui o meu Power Query. E aí, pessoal, o que a gente vai ter que pensar? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, esse erro na consulta aqui eu já vou excluir, tá? Vou clicar aqui com o botão direito e mandar excluir o grupo desse erro, né? Que no caso é a pastinha com essa tabela, porque eu já sei qual que é o problema, tá? Eu só preciso tratar, e eu vou tratar esse erro na minha base principal aqui, certo? Ah, mas aqui os dados eles não se encontram mais, eles já foram retirados, certo? Não tem problema, eu vou incluir essa etapa lá atrás e quando o Power Query refazer a consulta, né, for lá buscar os dados na base original, ele vai buscar tudo de novo. E como eu já vou ter adicionado, né, alterado uma etapa lá atrás, vai dar tudo certo. Então o que eu vou fazer? Eu acabei até esquecendo de comentar com vocês, quando a gente começou, essas três etapas aqui, ó, fonte, cabeçalhos e tipo alterado, elas já estavam aqui. Por quê? Nós começamos removendo as colunas, lembram? Se eu clicar inclusive aqui, ó, ele vai me mostrar como a nossa base estava no momento que eu removi as colunas, certo? Ó, eu vou clicar aqui em tipo alterado, então as colunas que a gente removeu, elas voltaram, tá vendo? E aí eu vou clicar em colunas removidas, elas já foram removidas. Então, antes dessa etapa aqui de remover as colunas, para a gente não ter nenhum problema, eu vou voltar na primeira etapa que a gente fez, né? Então, eu vou adicionar uma etapa depois dessa etapa aqui de tipo alterado, que já foi automática pelo sistema. Ele já identificou que ele deveria alterar a fonte de algumas coisas, por exemplo. Aqui é bom para a gente falar também, porque olha onde estavam os cabeçalhos, eles estavam na primeira linha e automaticamente o sistema identificou nessa segunda etapa e promoveu a primeira linha como cabeçalhos. Isso também é possível fazer manual. Aqui, ó, a gente tem a opção de usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Mas vamos lá. Então essa daqui foi a última etapa automática do sistema. Então vou fazer o seguinte, agora eu vou lá na nossa coluna da população TCU, então eu estou voltando aqui nas etapas e eu vou fazer o seguinte, eu preciso achar uma forma de tirar aqueles dados que estão poluindo o meu número. E qual que vai ser essa forma? Primeira coisa, como número o parêntese não vai ser identificado. Então eu vou vir aqui e vou mudar para texto, tá? A população TCU 2019. E ele vai me perguntar, inserir etapa. Tem certeza que deseja inserir uma etapa? A inserção de uma etapa intermediária pode afetar apenas etapas subsequentes, o que poderá causar a interrupção de sua consulta. Então, eu estou voltando a lá atrás, né? Eu já fiz várias etapas e estou voltando. Então, você tem que ter muito cuidado aqui nesse caso, porque dependendo do que você fizer aqui, você pode gerar um problema, né? De acordo com as próximas etapas que virão. Mas aqui eu sei que eu posso fazer isso porque eu não tive nenhuma movimentação seguinte que vai atrapalhar essa nova etapa. Então vou mandar inserir. Pronto. Aí apareceu uma mensagem de alterar tipo de coluna, que é o que eu estou querendo fazer. E ela informa, a coluna selecionada possui um tipo de conversão existente. Deseja substituir a conversão existente ou preservá-la e adicionar a nova conversão como uma etapa separada. O que eu quero é substituir mesmo. Eu quero vir aqui e alterar essa coluna de número para texto. Então eu vou substituir a atual mesmo, tá? Ok, alterada. E aí, pessoal,
que a gente vai fazer? Olha que bacana. Eu tenho aqui uma opção, né? Continuo selecionando essa coluna de população TCU 2019. Eu tenho aqui uma opção de dividir coluna. E nessa opção de dividir coluna, eu tenho a opção de dividir por delimitador. Vou clicar nessa opção. Por que delimitador? Porque entre o número eu tenho um caractere diferente dentro do meu número. Então eu preciso, ele é um delimitador daquele número. E aí novamente ele apareceu aqui, né, o alerta de inserir uma etapa. Eu vou inserir. E aí ele me dá essa opção. Então a primeira coisa, ele precisa que eu especifique o delimitador que está sendo usado, né, para dividir a coluna de texto. Então vamos ver aqui as opções. Nós não temos a opção de parênteses, mas eu tenho aqui a opção de personalizado. Então eu vou selecionar personalizado mesmo e vou colocar o parêntese. E dividir em, eu vou selecionar dividir da extremidade esquerda, porque eu quero pegar desse caractere para a direita, então da esquerda para a direita. Eu poderia também fazer da direita e também a cada ocorrência. Então se tiver 2 parênteses eu vou dividir 2 vezes. Mas aqui no nosso caso a gente vai fazer da esquerda para a direita. Beleza, vou continuar. Pronto. O que ele fez? Ele me incluiu uma nova coluna aqui. Ele criou uma nova coluna, inclusive mudou a nomenclatura das colunas. E vamos ver o que tem aqui dentro dessa coluna, tá? Então, abri ela, vou mandar carregar. Tá carregando a base inteira, né, os 60 megas. Tá aí, pessoal. O que ela achou? Tudo que estava do delimitador para frente. Na verdade, o delimitador, né, já foi excluído. Então aqui, o que eu posso fazer, né, para poder resolver? Na verdade, aqui eu já resolvi a situação da minha coluna população TCU 2019, né? Aqui já está limpo, né? Inclusive, eu posso utilizar ela normalmente. Mas o que eu posso fazer agora com essa coluna aqui que só está, vamos dizer assim, o lixo que estava dentro da minha coluna principal de população TCU 2019, eu posso simplesmente excluir. Eu não vou precisar mais desses dados que estavam atrapalhando os meus números dentro da coluna principal, tá? Então, simplesmente eu vou vir aqui e vou mandar remover essa coluna. Novamente ele me dá o alerta da etapa, tá? Ok, coluna removida. Eu vou voltar ao nome original aqui da minha tabela. Novamente ele vai me alertar sobre a etapa. E tá aí, pessoal. Resolvi o problema da minha coluna TCU. Eu posso até tentar carregar ela aqui para poder mostrar para vocês que não vai aparecer nenhum erro, tá? Então não temos mais erros. E agora vamos ver se vai resolver. Ah, tá. E aí, já até mudei de ideia aqui com relação a essas colunas que estavam com nulo. Como elas o tipo automático do sistema é número, vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar elas aqui e vou pedir para substituir os valores não para células vazias, mas eu vou substituir aqui novamente para texto. Poderia ter feito isso lá atrás, né? Mas fazendo agora não tem nenhum problema. Na verdade eu vou voltar, né, lá na frente na minha etapa, na minha última etapa. Agora eu posso retomar meu trabalho normal. Então aqui, ao invés de deixar elas vazias, eu vou substituir as células vazias por um zero. É melhor. Vamos deixar com zero aqui. Mudei de ideia. Vou fazer a mesma coisa nessa célula aqui. O que for vazio eu vou substituir por um zero. Eu deveria ter feito isso lá atrás, né? Mas não tem problema. A única questão é que acrescentando mais passos,
a consulta vai ficando um pouquinho mais pesada, né? E aí eu vou voltar eles para número, né? Essas colunas aqui para número, que é como elas estavam originalmente. E aí fica tudo certo. Beleza? Então, ok, pessoal. Só uma última coisa aqui também que eu decidi agora. Lembram que a gente mexeu nessa coluna e ela continha apenas zeros e 1. Essa coluna é a coluna que informa se o município, né, enfim, se ele é do interior ou se está em uma região metropolitana. Vou fazer o seguinte, como essa coluna já está em texto, então está aqui esse ABC indicando o texto, eu vou substituir, né? Vamos fazer um teste aqui primeiro, né? Normalmente a gente utiliza 1 para o que é verdadeiro e 0 para o que é falso, tá? Quem já trabalha com Excel aí está acostumado com isso. Mas eu vou fazer o seguinte, para confirmar isso, eu vou vir aqui, depois eu vou excluir esses passos, tá? Porque eu não quero que isso continue, só para eu poder fazer uma validação, eu vou deixar só o que é 1. Tá vendo que ele criou aqui as linhas filtradas, eu vou excluir já. E vou procurar pelo município de São Paulo, para ficar mais fácil. Opa, deixa eu procurar a lista toda aqui, senão eu não vou conseguir achar tudo que eu quero. Pronto, vamos lá, São Paulo. Então tá aqui, é isso mesmo, eu já esperava por isso. O que é 1 é que é uma região metropolitana, o que é 0, não. Então vou remover essa etapa aqui do filtro, né, porque eu não quero ela, porque o que eu quero aqui na verdade é substituir esses valores. Então eu vou colocar o valor a ser localizado. Se for 1, eu vou substituir por sim. E se for 0, eu vou substituir por não. Tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá assim. Vamos filtrar aqui para vocês verem. Tá aí? Não e sim. Ele substituiu todos os números. Ok, pessoal, feito isso, tudo certo. Finalizamos aqui as nossas consultas. Todas as etapas estão aqui do lado direito. E agora sim a gente pode ir lá e mandar fechar e aplicar, né? Página inicial, fechar e aplicar. Vamos ver se vai dar um erro de novo ou se vai dar tudo certo. Tá carregando aqui, agora ela vai a consulta vai carregar a base toda, tá? E até aproveitando enquanto está carregando, e por que é chamado de consulta? Porque quando isso acontece, a gente está fazendo uma consulta na base, né? Naquele arquivo que a gente criou que a gente baixou, né, fez o download do CSV, na verdade foi em Excel e a gente transformou no CSV, a gente está fazendo a consulta daquele arquivo e aplicando todas aquelas etapas que a gente acabou de criar no Power Query, tá? Então, ela está carregando tudo isso. Esperamos que dessa vez não contenha nenhum erro, mas se tiver algum erro ainda restante, a gente vai tentar procurar. Já está terminando. Pronto, aparentemente não tivemos nenhum erro. Então tá aí, pessoal. Esse é o funcionamento, né, do Power Query, que é o nosso primeiro assunto. Então vocês podem ver aqui que todas as colunas foram carregadas, elas estão aqui nos campos, né? Dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Então todas as colunas aqui são as mesmas colunas que nós temos na nossa base. E a partir daqui que nós vamos começar os nossos trabalhos, tá, com o Power BI.
Essa ferramenta, né, é muito poderosa, o Power Query. É certo que a gente utilizou alguns exemplos aqui apenas, ela tem muitas funcionalidades e são exemplos simples, razoavelmente simples, mas já dá para vocês terem uma ideia do poder dessa ferramenta e do que ela faz e como trabalhar com Power Query, né, para poder auxiliar vocês aí antes, né, da importação para os dados para o Power BI. Tá, beleza? Então a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção de vocês aí e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!